Oi, gente! Faz uns dias que eu tô aqui para fazer uns vídeos sobre os animais. Estou devendo aqui um vídeo da Metística, a gata mística, que inclusive está aqui. Porém, hoje eu quero... Aqui tá, Metística. Ah lá, Tística. Porém, hoje eu quero trazer um vídeo um pouco mais profundo em relação aos irmãos animais e deixo a apresentação da Metística para um outro momento, porque é algo de extrema importância para a gente conversar aqui. Tá? Hoje, conversando com uma grande irmã minha, ela me trouxe algumas informações importantes que já há algum tempo isso vem reverberando, de alguma forma bem complexa. Então, eu acho interessante a gente conversar aqui, que é o ponto de os nossos irmãos animais, eles podem ou não dormirem conosco? A gente pode ou não compartilhar a cama com os irmãos animais? Eu vou começar falando o seguinte, que dentro da medicina humana falta muito conhecimento em relação aos irmãos animais e a gente precisa questionar orientações médicas, sim, quando estas orientações são em relação aos animais. Por quê? Porque o médico humano, ele não estuda o campo do animal. Pode ser que existam irmãos que cuidem esse ponto, que estudem esse ponto, irmãos médicos humanos? Podem, acredito que tenham, conheço alguns que estudam sim o comportamento, por exemplo. Porém, a grande maioria desconhece muitos pontos dos campos e dos corpos dos irmãos animais e também dos tipos de protozoários, do tipo de fungo, bactéria, que pode ser ou não compartilhada com humanos. Eu trago isso porque dentro da veterinária existe sim muitas falhas, tá? Eu cursei veterinária, eu posso falar isso, principalmente dentro do código de ética. O código de ética dentro da medicina veterinária te traz algumas informações que tu pensa, ok, isso faz sentido, mas em outro ponto não, porque para mim, no meu ponto de visão, um código de ética aonde diz que tu tem que cuidar do cachorro e do gato de forma muito profunda, a desenvolver vacinas para proteção daquele animal, enquanto de um outro lado tu tá desenvolvendo produtos para amaciar a carne de um outro irmão animal que tu vai ingerir e estuda o tipo de corte que tu tem que fazer naquele irmão animal, bovino, ovino, caprino, para que tu possa ingerir, ou seja, tu não está cuidando da consciência daquele irmão animal, que nem tu está cuidando da consciência de um irmão gato e cão. Para mim isso é fora de ética, é fora de um código de ética, isso não é ética, mas isso é no meu ponto de vista. Existem esses pontos dentro da veterinária que são falhos, assim como existem muitos pontos dentro da medicina humana que também é falha. E dentro dessas falhas a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, de clareza mental, para questionar e não trazer tudo para dentro do que nos está sendo dito. Quando um médico vem e diz que tu não pode mais dormir com teu gato, principalmente quando tu tá grávida. E aí, o que acontece é muitas pessoas descartando animais como se fossem objetos. E eles não são objetos, eles são consciências encarnadas aqui como nós somos, em desenvolvimento espiritual, consciencial. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que vem. Num momento dentro do curso, os primeiros semestres, eu participei de um projeto que era uma criação, uma elaboração de um projeto mesmo ali profundo para levar a comunidades mais carentes que não conheciam, que não tinham o conhecimento do toxoplasma, desse protozoário, da toxoplasmose, porque estava ocorrendo um grande descarte
de gatos naquela região por conta dessa contaminação da toxoplasmose. E o que acontecia? Os médicos dessa comunidade orientavam as mães, as grávidas, a se desfazer daquele gato para não contrair o toxoplasma. Sabe como que tu vai contrair o toxoplasma? Eu vou te ensinar a contrair. Se tu assim acha que tu pode contrair a toxoplasmose do gato que está dentro da tua casa. Tu tem que esperar o teu gato ir fazer cocô na caixinha, fica observando. E aí, quando ele chega ali e ele fizer o cocô, tu ingere na hora, tem que ser em 3 segundos no máximo, porque senão tu não vai contrair. Pode ser um pouco duro o jeito que eu estou trazendo aqui essa informação. Só que essa é a única forma de uma gestante contrair o toxoplasma. Sabe por que eu sei? Porque eu estudei isso. E é com muita certeza que eu estou vindo aqui te trazer essa informação. Que não é o teu gato dormindo contigo na tua cama, não é o teu gato compartilhando o sofá contigo, sentando no teu colo, te pedindo carinho, se passando nas tuas pernas, que tu vai contrair a toxoplasmose. É muito delicado isso. A gente tem que compreender. É óbvio que tem que ter higiene quando tu vai limpar a caixinha de areia de um animal. Mas aí é higiene para tudo. Se a gente não higieniza as nossas mãos, a gente coloca um monte de craca para dentro. Isso é o tempo todo. Não só na higienização da caixinha de um irmão animal. Então, assim, é muito delicado isso que eu estou falando aqui, porque, infelizmente, o médico de humanos, ele não estuda todas as espécies animais para estar trazendo informação que, na verdade, é uma desinformação. Então, se tu recebe a orientação de um médico que diz para tu abandonar o teu gato porque tu não pode mais estar com ele para que tu não contamine doença, ao invés de jogar o teu gato fora, ou o teu cachorro, seja o que for, tu procura um médico veterinário e conversa com o médico veterinário, e aí o médico veterinário ele vai conduzir a informação para ti de uma forma coerente, porque ele estudou. E ele vai te dizer, realmente, essa conduta aqui pode haver algum tipo de contaminação, giardia, por exemplo, que é bem delicado, mas geralmente vem mais na torneira do que pegar num animal. Tá? Então, assim, procura um médico veterinário para conversar sobre determinados assuntos que envolvam animais. O médico humano cuida de humano e o médico veterinário cuida dos animais. A diferença é que na veterinária, a base do nosso estudo é a fisiologia e a anatomia humana. Então, o veterinário ele tem que saber a anatomia humana e a fisiologia humana e o funcionamento das células humanas para daí comparar com o animal. Porque é a nossa base de estudo dentro da medicina veterinária. E eu não estou trazendo isso daqui para dizer que o médico veterinário é melhor que o médico humano. Não. Eu estou trazendo isso daqui para que a gente tenha coerência. Porque agora, lá nos Estados Unidos, para quem está acompanhando, já tem ali um flagelo de uma bactéria que está se desenvolvendo ali naquela região específica em relação ao flagelo da peste negra, o mesmo flagelo. E aí já estão trazendo que o gato pode ser o grande disseminador. Assim como o gato era o grande disseminador do coronavírus. E aí depois se descobriu que depois de jogarem um monte de gato fora, como se fossem assim, objetos velhos a serem descartados, que não era o mesmo tipo de corona. E aí os veterinários estavam dizendo para os médicos que não era. E os médicos humanos resistindo à informação. Então, assim, não tem ninguém melhor do que ninguém
mas existem aqueles que são mais capacitados para te trazer uma informação coerente de determinada espécie. Entende? Isso é muito delicado e a gente precisa compreender bem isso, porque também tem uma questão comportamental envolvida. Não deixe teu cachorro dormir contigo, porque senão vai ter síndrome do abandono, vai desenvolver síndrome de pânico, tu e o teu cachorro, o teu cachorro ele vai desenvolver toda uma disfunção cognitiva e ele vai ficar com ansiedade. Pode acontecer isso? Pode. Mas aí vai depender do comportamento daquele animal específico. Vai depender se aquele animal ele tem já uma síndrome ali desenvolvida que tu vai potencializar, polarizar uma informação dentro dele com determinadas condutas. Mas não é geral, não dá para generalizar. Tem muito cão que dorme com o seu tutor e amplia o vínculo. Cria-se um vínculo profundo e o vínculo permite com que aquele tutor ele compreenda mais aquele animal, compreenda mais o que aquele animal está precisando. Desenvolve-se até mesmo um grande campo telepático entre os dois, bem fluido. Eles conseguem conversar e o tutor consegue compreender o que o animal está precisando e vice-versa. Então, assim, dormir com gato não significa que o gato vai te passar um monte de doença. Bem pelo contrário. Gato, principalmente, como esse canal aqui é bem espiritual, nos auxilia muito nos nossos desmembramentos, desdobramentos, nas nossas projeções. Cada animal tem uma evolução de consciência distinta. E eu trago aqui um exemplo. Tive momentos onde eu passei por desafios muito profundos em relação à espiritualidade mesmo, há uns anos atrás. E sabe como que eu dormia bem? Quando a ametista dormia comigo. Se a ametista dormisse comigo, eu dormia bem. Dormia bem mesmo. Quando a ametista não dormia comigo, eu não conseguia dormir. Então a ametista ela me ajudou numa cura muito profunda só porque ela dormia comigo. Claro que não é só por isso, mas ela me ajudou muito. Não me passou nenhum vírus, não peguei corona, não contraí toxoplasmose. Eu não estou trazendo essa informação da toxo para a gente descartar toda a nossa higienização e cuidado, não é isso. Mas eu estou trazendo a coerência da informação. Não são todos os gatos que vão te transferir toxoplasma, porque tu precisa de um ambiente propício para que aquilo ocorra, para que tu contraia, como eu trouxe o exemplo de como fazer para contrair toxoplasma. Entende? Estou trazendo o toxoplasma porque é o ponto mais delicado quando se fala de gatos e de medicina humana e de irmãs grávidas. Então, gente, a gente precisa questionar. Ah, tu tá dizendo então que eu não posso mais ter o meu gato. Tô dizendo que tu não pode mais ter o teu gato. Tá, por que eu não posso ter o meu gato? Tu tem conhecimento? Tu tem conhecimento para me passar, assim, o motivo pelo qual eu não posso ter o meu gato? Ah, não, eu sei que tu pode contrair. Tá, mas quais são essas possibilidades? Que chance é essa? É real isso? Ah, não sei. Bom, daí aquela pessoa não tem capacidade para te orientar. E é por isso que tu deve procurar alguém que tem capacidade de te orientar para determinado fim. Quando a gente quer comprar pão, a gente vai na padaria, não é? Quando a gente quer um auxílio energético, a gente busca uma terapia. Quando a gente quer saber de animal, a gente procura um médico veterinário. Por quê? Porque ele estudou. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela,
porque são muitos animais na rua. São muitos animais sendo descartados como se fossem coisas, objetos. A gente nem deveria descartar objeto como a gente descarta, porque não existe lixo. Não existe. Para onde que vai o lixo? Já te questionou sobre isso? Então, assim, a gente fala muito, a terra não comporta mais a quantidade de lixo que a gente produz. E a terra também não está comportando mais a quantidade de atitude desconexa que a gente produz. Aí todo mundo agora fala que os animais eles tá se criando uma zoonose de cão por conta de abandono. Aqui em Porto Alegre é muito, região metropolitana é demais. Mas por quê? Porque a gente ignora toda uma conduta que a medicina veterinária ela tenta trazer de conhecimento. E a gente ignora por ego. E a gente ignora por ignorância mesmo. E a gente tem que parar de ignorar os fatos, a gente tem que parar. A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar a compreensão, a gente tem que buscar o estudo. Eu quero ter essa espécie comigo. Como essa espécie funciona? Como é o comportamento dele? Como que ele faz? Como que eu posso me conectar com ele, interagir melhor com ele, para que eu possa auxiliá-lo em sua jornada encarnatória, ao invés de saber que ele pode me passar alguma coisa, eu vou descartá-lo como algo estranho. A TT lá. Então, esse vídeo é sobre isso. É sobre a gente voltar para o nosso discernimento e antes de alguém dizer que a gente precisa abandonar os nossos animais, doar os nossos animais, a gente conseguir buscar uma outra ideia, uma opinião de quem realmente tem um conhecimento sobre isso. A minha medicina aqui, ela é muito vibracional. Eu não fui para a medicina convencional, mas eu estudei ela. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque não tem cabimento a quantidade de desinformação da medicina humana que a gente recebe. Não posso dormir com meu cachorro, porque senão eu vou contrair doença. Tenho que doar meu gato, porque ele pode me transferir peste negra. Tenho que doar o meu gato, porque senão eu vou contrair a toxoplasma e vai me prejudicar e prejudicar o meu bebê. A gente tem que ter um pouquinho mais de cautela e calma e não adentrar um campo de ansiedade quando uma informação vem, para que então a gente possa buscar uma outra informação mais coerente. Faz sentido isso daqui para ti? Já passou por alguma coisa assim? Conta aqui, compartilha, assim a gente faz essa informação chegar adiante, porque é o único propósito, é o conhecimento. Já tem muita desinformação. E a gente não pode deixar agora, mais uma vez, a desinformação chegar em cima dos nossos irmãos animais e aumentar ainda mais a quantidade de irmãos animais na rua. Tem que ser o contrário. A gente tem que acolhê-los e tirá-los da rua e não abandoná-los por XYZ que um médico sem conhecimento trouxe. E é isso, gente. Se fez sentido para ti, comenta aqui comigo. Ou absorve só a informação, sei lá. Ou traz uma informação diferente. Não, tô te contestando, isso não é bem assim, Kael. Que assim seja, que a gente possa conversar e se respeitar. E trocar, e dialogar e filosofar, tá bom? Um grande beijo.